Primeira parte do vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia marcou o início, então, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial envolveu 58 países e praticamente todos os continentes. Havia as batalhas no Atlântico Sul, né, que banha aqui a costa brasileira. Havia na África, no norte da África, na Ásia, na Manchúria, no Pacífico. E não houve dentro do território americano, mas a ilha do Havaí, que é um estado americano, né, foi atacado, o ataque de Pearl Harbor, pelos japoneses. Então os Estados Unidos também participaram da guerra. Também, antes de entrar nos detalhes da ofensiva alemã, é bom citar os líderes de cada país, né? Os franceses, eles foram invadidos pela Alemanha e tiveram um governo, né, que colaborou com os nazistas. Esse governo colaboracionista era do Marechal Pétain. A resistência francesa foi liderada pelo general Charles de Gaulle. A Inglaterra foi liderada por Winston Churchill. Os Estados Unidos por Roosevelt. A Alemanha por Hitler e o Japão pelo imperador Hirohito, a Itália por Mussolini e a União Soviética por Stalin. Bom, então vamos agora para a ofensiva alemã. Usando uma tática de movimento e bastante rápida, Blitzkrieg, chamada de Guerra Relâmpago, que utilizava combinadamente os tanques blindados, né, com apoio da aviação, e em seguida vinha as tropas. E também era um ataque bastante coordenado. Eles atacavam algumas regiões, chamando a atenção para aquele lado, e depois atacava a parte mais frágil das defesas dos países. E assim conseguiram dominar rapidamente a Polônia, e depois, no dia 9 de abril de 1940, a Dinamarca. No dia 15 de maio, a Holanda. Dia 28 de maio, a Bélgica. Nesse da Bélgica, os exércitos ingleses e franceses combatiam no norte do território belga e foram obrigados a se retirar pelo porto de Dunkerque. A Noruega, no dia 10 de junho de 1940, e a França caiu em 14 de junho de 1940, instalando então na cidade de Vichy esse governo colaboracionista com os alemães. A Inglaterra, governada por Mussolini, entrou na guerra pelo lado alemão. Então formou-se as potências do eixo, lideradas por Itália, Alemanha e Japão. E os aliados, que a princípio eram França, Inglaterra
e depois os Estados Unidos entrou na guerra e a União Soviética. Por que separar um pouco a União Soviética? Porque eram 3 democracias formando os aliados e o governo comunista da União Soviética. Bom, depois desse primeiro período da ofensiva alemã, a Itália entrou na guerra e invadiu o norte da África, liderados pelo general alemão Rommel, bastante popular inclusive. As tropas alemãs e italianas obtiveram grandes vitórias, ameaçando a dominação britânica no Egito. Ou seja, o Egito era dominado pela Inglaterra e a Alemanha e a Itália, invadindo o norte da África, tornaram-se um grande problema para os ingleses naquela região. A Itália entrou na guerra do lado do Mussolini, como já falei, e aí nós vemos que depois da queda da França, a Inglaterra ficou isolada no continente europeu. No entanto, pelo fato de estar numa ilha, conseguiu resistir aos ataques alemães. A Força Aérea Inglesa conseguiu rechaçar os ataques da Luftwaffe alemã e conseguiu evitar o domínio completo do continente, visto que alguns países neutros não eram tão neutros assim. Portugal e Espanha tinham governos simpáticos ao fascismo, né? Pois bem, a resistência europeia ela vai se organizando aos poucos, desde manifestações pacíficas até organizações clandestinas que sabotavam, praticavam guerrilha contra as tropas alemãs. Os líderes comunistas se destacaram na organização dessa resistência europeia aos alemães. Mas a guerra começa realmente a mudar significativamente no ano de 1941. Porque Hitler, rompendo com o acordo de paz com a União Soviética, invade. E, com isso, Stalin se vê obrigado, né, a reagir, entrando na guerra contra as tropas do eixo. E o Japão invade a base militar de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Porém, é preciso compreender que os Estados Unidos ele participou muito mais dessa guerra no Pacífico do que no continente europeu. No continente europeu, nós temos a Inglaterra no ocidente e agora a União Soviética na frente oriental, deixando então a Alemanha no centro. Porém, era preciso entrar no continente europeu para vencer os nazistas. E isso só vai ocorrer mais à frente. Pois bem, a frente oriental, ou frente russa, foi quando a Alemanha invadiu a Rússia, ou a União Soviética, apoiada por italianos, húngaros, finlandeses, essa agressão serviu para que o Stalin fortalecesse a vontade de resistência da população contra esse invasor. A princípio, a União Soviética teve 1/3 do seu exército
destroçado. Porém, a partir de 19 de novembro de 1942, uma grande contraofensiva do exército soviético resultou na rendição das tropas alemãs em fevereiro de 1943. Era a primeira vez que um general alemão e o seu exército foram obrigados a se render. A Batalha de Stalingrado foi fundamental para isso, colocando fim ao mito da invencibilidade alemã. Porém, outras coisas são bastante famosas desse conflito, que é também a estratégia da terra arrasada. À medida que os exércitos russos foram entrando cada vez mais para dentro do seu território, eles iam queimando as plantações, todas as redes de recursos. Então, quando chegou o inverno, os alemães não tinham como se abastecer, não tinham como se proteger. Essa tática já havia sido utilizada antes. Então, é meio conflituoso dizer que foi o inverno que venceu Hitler. Hitler já estava lá, os exércitos de Hitler já estavam na União Soviética haviam 3 anos, eles já conheciam o inverno russo. Mas essa tática de, à medida que fossem recuando, os exércitos russos queimavam as plantações, acabavam com todas as formas de abastecimento, é que acabou, combinado junto com o inverno, vencendo os exércitos alemães. Nas outras frentes, nós temos que destacar o seguinte: o Parque Industrial americano estava intacto e foi colocado à disposição na luta contra os nazistas. Então, a partir de 1942, ataques aéreos ingleses e norte-americanos sobre várias cidades, sobre as grandes cidades alemãs, começavam a destruir a rede de comunicação e as zonas petrolíferas dos nazistas, paralisando assim a indústria. Sem petróleo, sem energia, ficaria difícil aquela indústria alemã produzir armas, né? No norte da África, nós temos a vitória de Montgomery sobre Rommel. E logo depois, então, a invasão da Sicília e a queda do governo do Mussolini, El Duce, era o apelido dele. Pois bem, mas Mussolini contava com a proteção dos alemães. Mussolini foi deposto e foi preso, mas os alemães libertaram Mussolini. Eles estavam no norte da Itália nessa época, né? E o Mussolini pega e funda a República Social Italiana. Só que já não estava mais, o exército italiano já não estava mais em condições de enfrentar as tropas aliadas. E Mussolini, aliás, novamente é preso e executado imediatamente. Pois bem, é na Itália que há a participação da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que enviou um efetivo de 25 mil homens para participar da luta contra o fascismo.